deusa de festim. Ando cansada de ser máter dolorosa, uma miríade de deusas da fertilidade só pra gente padecer no paraíso. Que falta me faz uma deusa de festim. Na próxima maternidade eu juro que perco o juízo e trato de parir um tamborim. Bom, você publicou seu primeiro livro, Borda. Como é que foi o processo de publicação pela Patuá? Então, nessas oficinas, né, eu comecei essa conversa com o Ricardo para ele editar o livro. Acabou não funcionando essa edição. A Mariana Botelho me sugeriu procurar o Eduardo Lacerda, da Patuá, e eu mandei um inbox para ele no Facebook. No dia seguinte, ele falou: vamos publicar e tal. E aí eu fiquei surpresa, porque algumas pessoas que já tinham me dito que ele não dava resposta e tal. Eu fiquei assustadíssima. A ideia de publicar de repente foi horrorosa. Eu falei: nossa, não está pronto não. Eu não sentia, né? Até hoje eu acho que o livro é primeiro livro, ele é primeiro livro. Mas aí meio que não cobrava, não conversava. Demorou acho que uns 9 meses do momento que ele falou assim, vão publicar, até o em que se publicou mesmo. Foi muito tempo. E eu já estava sendo publicada na Escritoras Suicidas pela Silvana Guimarães, que é uma madrinha para mim mesmo, né? A Adelaide do Julinho. E aí conversei com ela também para ela fazer o prefácio. Isso foi fundamental, porque ela fez a edição do livro, né? Conversou comigo sobre versos, poema, fez pergunta. Ela não fez só o prefácio naquele primeiro momento. Ela fez uma leitura assim fantástica do livro e me ajudou a melhorar o livro também. E aí, em 2014, né, em novembro de 2000, e é engraçado que o de mim sai agora em novembro também de 2017, e não era de propósito, porque tem um processo mesmo, né, de feitura, vai e volta. Aí saiu na época eu fiz um lançamento lá, onde era a Biblioteca Infantil e Juvenil, lá na Carangola. E eu fiquei meio assim, chapada com o lançamento. Parecia, não era uma coisa assim, eu não tinha gostado muito de ter lançado. Eu demorei muito tempo para aceitar. Sempre essa coisa do não pronto, né? Eu achava sempre que não estava pronto e tal. Mas eu entendi que é assim mesmo que funciona. A gente tem essa sensação mesmo de não estar pronto. E como é que foi a recepção depois? Como é que as pessoas receberam esse livro? Ele teve segunda edição? Não, ele não porque publicar pela Patuá é demanda. Quantos livros você quiser, ele produz. Saíram os primeiros 100 livros, depois eu pedi mais e fui pedindo mais. E ao longo dos anos eu fui trabalhando para o livro mesmo. Viajava, fazia lançamento em outros lugares, né? Eu estava, na verdade, a fim de ir para outros lugares, aí igual o Teoflotone mesmo, a Mariana falou: Mariana Botelho, venha para Teoflotone que eu vou fazer um lançamento aqui no Papo Café. Papo Café que é um point lá, né, de Teoflotone. Aí eu fui, a Diamantina, foram vários lugares que eu fui trabalhando mesmo para o livro. Essa publicação que o livro sai por demanda é um pouco assim, né? E eu entendia também que eu precisava fazer isso. Era o meu primeiro livro. Algumas pessoas que eu respeito tinham dito que gostava e tal. A gente nunca tem certeza, né? Eu não tinha certeza se o livro era bom. Mas quando algumas pessoas falavam que gostavam do livro, igual a Ana Elisa Ribeiro, falou sobre o livro aqui no Centro de Referência da Moda, num circuito literário. Aquilo, para mim, falou: nossa, porque a Ana, ela é linguista, é poeta, é contista, então ela é uma pessoa que era um feedback válido, legítimo para mim. Aí eu falei: não, vou trabalhar bastante para esse livro. E como eu produzo muito, eu devo ter mais de 1.500 poemas prontos. Se eu quisesse, eu tinha poesia para publicar no ano seguinte.
Mas eu fui esperando, trabalhando também. Uma coisa assim que eu percebo que os poetas, os veteranos não gostam muito, que é trabalhar a minha imagem também, né? Os poetas que estão os canônicos, eles não gostam muito de associar a imagem do escritor ao que ele produz. Mas eu percebo que nós estamos num momento que é isso. Vai junto, você vai junto com o seu livro, né? As pessoas, elas nos querem um pouco também. Então, eu fui trabalhando isso também. Eu entendi que eu precisava de relacionamento, e eu gosto muito, eu amo contato, amo estar em contato com as pessoas. Eu fui trabalhando isso, para quando saísse o segundo livro, ele ter eu vender mais também, né? Porque eu tinha vendido pouco desse livro. Não sei se eu cheguei a vender 300 livros desse livro. Vendi muito pouco. Assim, porque a gente vê esses números astronômicos, né? Das editoras. Então, eu sempre achei que ele vendeu pouco. De mim, ninguém sai com fome. Enquanto os algozes da República seguem perpetuando suas campanhas eleitorais e golpes de Estado no jornal que eu uso para limpar os vidros da janela da sala, abraço pássaros, borboletas, lobos e carpas. De mim, ninguém sai com fome. O ódio borrifou gotas de Ralph Lauren e eles as desperdiçaram sendo fotografados como mendigos nas calçadas. Não é preciso dizer a palavra lâmina para saber o corte. Preparo coquetéis molotov inócuos por receio de incendiar os jardins sem culpa dos edifícios de luxo. Eles acertaram em cheio nesse buraco vazio das torcidas organizadas. Mas ainda tenho esperança. Nem toda palavra encarna. Bom, e o próximo livro, De Mim Ninguém Sai com Fome? Eu fui convidada pela Lídia Mendes, do Sesc Paládio, para fazer um Digas, poesia falada. E ela falou comigo que eu precisava de uma produtora. A Mariana Botelho e o Bruno Bento, eles têm uma produtora que chama Licuri, que é lá de Teófilo Otoni. Eles são muito bons, assim. Mas, na época, eles tinham sofrido um acidente, tinha capotado umas 6 vezes, e eu não sabia se eles iam poder fazer. Mas eu insisti, falei, não, por favor, produza esse espetáculo para mim, porque o Sesc, Paládio, é uma coisa que vai ser importante. E a gente começou a conversar. Na primeira seleção, eu tinha separado 160 poemas. Eu falei, não, tem que tirar. Aí, passei para 60 poemas. Ela falou, ainda está muito, tira mais. Aí eu cheguei no número de 40 poemas e, naquele momento, o Sesc Paládio estava falando sobre luta antimanicomial. E eu tenho uma pegada assim na minha poesia, né? Porque, afinal de contas, o que me inseriu na poesia foi uma doença mental, né? E eu falo sobre isso, isso se reflete na minha poesia. Mas eu falei assim, não vou falar só disso, eu vou falar de amor, que é uma coisa que eu falo, eu vou falar de erotismo, que é uma coisa que eu falo, eu vou falar de feminismo. Aí eu separei em partes essa apresentação, né? E era o verso de um poema político, né? De um momento em que eu esperava que o golpe não acontecesse, por exemplo, e aí depois acabou acontecendo. Aí eu dei esse título, né? De Mim Ninguém Sai com Fome, que era isso, apesar de todas essas mazelas, eu ainda tenho alguma coisa para oferecer para as pessoas, que é a minha poesia. E aí dei esse título e foi assim, foi muito bacana a recepção das pessoas. Tinha gente que ficava com raiva, né? Que história é essa de você achar que você é nutridora dessa maneira? De mim ninguém sai com fome. Mas ia para ver o espetáculo porque ficava desafiado com o título. Eu falei, era um bom título. A Mariana Botelho estava de colete na época, mas ela produziu assim mesmo, trabalhou o tempo todo na cadeira de rodas e interagiu também, trabalhou na apresentação do espetáculo. E foi muito bacana, Depois eu falei, se eu for escrever um livro, vai ser esse o título. E aí eu comecei a produzir o livro. Isso foi em 2016, né, que foi a performance. Quando foi 2017,
eu achei que o livro estava pronto e eu ia soltar ele em e-book, porque eu acho caro demais, eu acho os livros muito caros. Mas estava tão bonito, sabe? Eu falava... Aí, conversando com o Escudeiro, né, que agora é Ricardo Escudeiro, que é o assistente do Eduardo Lacerda, ele assim, não tinha que fazer muita coisa não, porque eles têm essa receptividade com o meu trabalho. Aí ele falou, não, vamos publicar. E aí, em 2 meses, o livro saiu. Eu já tinha conversado com você também sobre isso, né? Sobre essa publicação. Mas seriam 20 poemas e eu estava com... Gente, eu estava com muito poema pronto. Para chegar em 100, né? Porque o livro tem 100 poemas. Para chegar em 100 foi assim... Foi difícil para mim. Eu tive que tirar muita coisa mesmo. Tinha muita coisa pronta. E a sua proposta, que ainda vai, né, que ainda vai rolar, é uma proposta de uma coisa mais enxuta e tal. E que eu estou fazendo, está ficando muito bonito também. Tô guardando. Bom, nesse livro você fez pequenas sessões de poesia. São 7, né? São 7 sessões. Como é que funcionou essa divisão para você? Eu tinha, né, eu fiz uma... Bom, eu fui no blog e tirei. Todo ano eu faço, inclusive eu já fiz de 2017. Eu copio tudo, crio um arquivo único e deixo isso lá numa pasta. Aí eu fiz isso com 2015, 2016, 2017. Tirei aquilo que tinha sido relevante. Por quê? O que é que as pessoas gostaram mais no Facebook? O Facebook é maravilhoso por isso, porque você sabe o que é que agrada quem. Você está escrevendo um livro para um determinado público, aí você já sabe, olha, isso aqui agrada a esse público. Então, eu fui separando aquilo que eu tinha tido um resultado bom no Facebook e fiquei com, acho que uns 100, eu não lembro, era mais de 160 poemas. Eu falei, não, mas eu vou fechar em 100 para não ficar soberbando a publicação. A gente espalhou, eu e a Carolina Reis, que é minha filha, a gente espalhou em cima da mesa aquele tanto, os 100 poemas, e assim, impresso pequenininho. E a gente foi vendo onde eles conversavam, do que é que eles tratavam e tudo. E aí separei. Eu cheguei nesse número por acaso, eram 7 temáticas, assim, né? O feminismo, o cotidiano, o amor, o desamor, né? E aí eu fui separando, montei esses capítulos, né? Não sei se eu posso chamar de capítulos, mas montei esses capítulos percebendo essa semelhança, a unidade que havia aí entre alguns poemas. Conversei com a Val Armanelli, que é uma artista que eu gosto muito, e pedi para ela para poder ilustrar cada sessão, né, do livro. Mas assim, já estava pronto e tinha esses 30 e poucos poemas que eu tinha escrito, que eu tinha mandado para o João Gomes para ele dar uma olhada, que eu nunca tinha mostrado para ninguém, né? Tinha coisa boa, tinha coisa ruim, mas eu decidi mantê-los porque eu achava que seria um prêmio para quem segue meu trabalho mesmo. A pessoa, 70 poemas já eram conhecidos e esses outros 30 não. E aí fui inserir esses 30, né? Antes mesmo de fazer, de espalhar, olhar e ver qual que era a semelhança, eu inseri esses 30 inéditos. Como é ser uma mulher e falar de erotismo? Eu gostaria de falar mais. Eu sou altamente erotizada. E a escrita realiza um pouco esse erotismo. De uma maneira meio catalisada, né? Porque você pode... Bom, eu participei de um ensaio fotográfico há algum tempo atrás, chama Sereias, e eu queria muito ter ficado nua no ensaio. Eu não tive muita coragem. Naquele momento eu estava casada, e aí a gente tem essas questões que a gente tem que lidar.
E aí eu fiquei pensando assim, gente, que delícia que é isso, é lidar com o próprio corpo, com o prazer, isso é muito bacana. E na escrita parece que tem uma permissão maior para você fazer. Então eu acho que eu curto exercitar esse erotismo na escrita. Mas eu tô para te dizer que eu gostaria de exercer ele mais assim na vida real. Cubra bem os círculos marrons dos bicos dos mamilos, a fenda funda das nádegas. Não devemos ofender a honra da família mineira. Ser livre é mais uma besteira que inventaram para te fazer sofrer. Seja aceita, minha nega. Seja aceita, fundada por machos que acham que mulher descoberta foi feita para se abusar. Ou não. Ou abra com os dedos os lábios da buceta, como o homem que sacode o saco quando quer xingar.